Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o que Deus fala ao nosso coração, pela sua palavra, pelo entendimento que Ele nos revela, para que possamos crescer, evoluir e avançar no Senhor, prosperar ainda muito mais. E quanto mais estivermos atentos à sua voz, à sua palavra e toda a história bíblica, tudo que ocorreu no passado, é algo que eu sempre falo e repito, isso muitas pessoas também falam dessa forma, dessa maneira, que só muda somente os personagens, porque a história sempre acaba se repetindo. Então, olha aqui em 1 Samuel, no capítulo 7, os homens de Kiriat e Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Os filisteus então devolveram a arca nessa batalha que eles perderam, o povo de Israel, e agora então ela voltou então para realmente as mãos do povo de Israel, foi guardada na casa de Abinadab e ali o seu filho Eleazar foi consagrado para guardar essa arca. E assim diz que a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel então disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Olha só que mais uma vez essa roda gigante da história dos juízes, do povo desde a de Terá, desde a fundação do mundo, como a idolatria ela fazia parte da cultura, acho que até do próprio gênero das pessoas em querer ter algo para poder realmente querer segurar nas mãos, ver para alguma coisa, adorar alguma coisa que está vendo, enfim. Porque o nosso próprio Deus ele fala de forma muito clara. Nós temos que crer sem precisar ver, adorar um Deus sem rosto, um Deus sem forma alguma. É adorar um Deus que ele é praticamente invisível aos nossos olhos, que ninguém viu a sua face, ninguém teve esse momento de estar com ele. Apenas Jesus que veio a este mundo, mas ele foi glorificado num ser celestial, ele veio e passou pelo processo, e enfim, quanto mais nós assim entendemos isso, compreendemos, colocarmos nosso coração no Senhor, nos consagrar a esse Deus, como aqui o Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, enfim, o que eles tinham, que eles se seguravam, se agarravam naquele momento. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e intercederei ao Senhor a favor de vocês. Você viu que Samuel era o profeta que Deus levantou, e quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e lhe disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. E quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. E quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho.
Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Olha só como Deus ele agiu em favor do seu povo quando eles se voltaram. Quando Samuel disse: olha, se voltem para Deus, busque o Senhor do seu coração. Aí o Samuel realmente ofereceu o cordeiro, o cabrito, foi realmente um holocausto perante o Senhor. Deus ouviu o clamor de Samuel, o clamor do povo, todos se reuniram e Deus então fez a justiça, eles foram à guerra, Deus lutou por eles, mandou até trovão, que trovejou contra os filisteus naquele momento, um estrondo contra eles, colocaram eles em pânico, com medo. Estava Israel com medo, mas quando o Senhor começou a agir, se voltou-se toda a sorte ao seu favor. E aí foi colocado um sinal, essa pedra, enfim, e a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. E Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida, e a cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispa, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava em sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar ele construiu um altar em honra ao Senhor. Olha só o capítulo 8. Mas quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como os líderes de Israel. O seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abiás. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Olha só, um homem tão maravilhoso como foi Samuel, mas os filhos não andou nos caminhos do seu pai. Por isso, as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E lhe disseram: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Em vez de querer um profeta, que Deus levante um profeta, um juiz, não, vão querer agora um rei, como as outras nações. Então começou a olhar para as nações que tinham um rei, e aí não era essa a vontade do Senhor, não era o seu propósito. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. E assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo isso com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então, realmente sempre o dever, mas o direito de você realmente pedir, enfim, de você ter, mas também ter os deveres. E Samuel então transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará com o seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra. Vai colocar alguns como os comandantes de 1000, outros como comandantes de 50, e os fará arar as terras deles, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e os dará aos seus oficiais e aos seus criados. E também tomará de vocês o seu uso particular, os servos e as servas e o melhor do gado, dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos. Vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Olha só que palavra, hein?
E todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel, ainda que tudo que ele falou isso. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ouvir tudo que o povo disse, Samuel repetiu o perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-lhes e lhe deu um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua casa, a sua cidade. E aí então Deus ele ordenou que Samuel assim atendesse o povo. Ele era o juiz, ele era o líder em Israel. Não queriam mais ter um juiz, né, que na verdade era um rei de Deus, estava ali um profeta do Senhor para julgar, para poder fazer o que tinha que ser feito, guerrear as guerras dele, mas queria escolher um rei que pudesse as batalhas, as guerras, enfim. Eles queriam escolher a sua própria vontade, não aquilo que era do Senhor, um projeto de Deus para a vida deles, mas não assim quiseram obedecê-los. Então, e aí como foi dito, que não rejeitaram o próprio Samuel, mas sim o próprio Deus. Assim as pessoas rejeitam as palavras que muitas vezes os líderes falam, pois não rejeita ao líder, mas rejeita ao próprio Deus pela sua própria palavra. E assim nós precisamos então estar atento a cada voz, a cada palavra, a cada direção que nos é dada, para que jamais sejamos roubados, saqueados e envergonhados. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele faça justiça, para que Ele opere o sobrenatural e que haja paz sobre nós sempre, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu clamo, eu peço, eu oro pela Tua presença sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo venha se manifestar, venha operar de forma especial sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, e que haja sempre, meu Pai, um novo entendimento, uma nova revelação, uma nova direção sobre cada vida, sobre cada pessoa que está realmente ouvindo essa voz, meu Pai, essa palavra, que está realmente entrando em sua alma e seu coração, está vendo revelações, direções que vão realmente levá-los, meu Pai, realmente a uma nova vida, transformando e assim restaurando de forma gloriosa, poderosa, meu Pai, e sobrenatural. Então pedimos a Tua bênção para alcançar a cada casa, a cada família, e que haja sempre essa resposta, meu Pai, em meio ao Teu povo. É o que eu te peço e aquilo que eu já lhe agradeço, com a certeza, meu Santo Deus, da sua operação sobre cada vida, sempre, sempre, em nome do Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E o que você precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, nossas orações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.